Glória a Deus, muito bom tê-los aqui. Hoje é uma noite de festa, uma noite de Santa Ceia, uma noite de Santa Ceia do Senhor. Uma noite de meditarmos um pouco, trazermos o memorial que Cristo instituiu na noite em que Ele foi traído. Um local onde nós podemos, nessa noite, aqui nessa casa de oração, nos assentarmos a comer com o nosso Rei, com o nosso Senhor, mas principalmente com o nosso Salvador. Amém? Hoje, juntamente com a palavra de ceia, nós queremos também falar algo que o Senhor colocou em nosso coração. E Deus, Ele é especialista em realizar desejos. Deus, Ele é especialista. Cuidado com aquilo que você deseja. Com um pouquinho de fé e oração, é bem provável que o Senhor atenda o desejo do seu coração. Eu falo porque eu fiquei encantado nos 3, sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias e 5 ministrações com a missionária Márcia, que esteve aqui na semana passada. E quando nós observamos a vida e o ministério daquela filha do Deus Altíssimo, minha irmã e sua irmã em Cristo, nós ficamos maravilhados com tudo que Deus está fazendo através da vida e do ministério que Deus colocou na mão dela. E ao mesmo tempo, coube uma reflexão a mim, a qual o Senhor primeiro Ele fala com o profeta, com o pregador, depois Ele traz para a igreja. E não obstante hoje, nós estamos aqui nesse altar. Porque Deus realiza o querer e o efetuar. Amém, Santo? Obrigado. Quando nós estivemos andando com ela, e na realidade foi uma caminhada, foram 5 ministrações, somente uma aqui na sede, viajamos com ela, e ali no extra altar, porque você quer conhecer uma pessoa, não é no altar que você conhece. Você conhece uma pessoa intimamente quando você está à mesa com ela. Por isso que Jesus chamou os discípulos para a ceia. E no momento que nós estivemos com ela ali, o pouco que podemos conversar, quando o tempo deixava, afinal de contas, as pessoas, ela estava ali para atender mais os irmãos do que a nós, pastores, mas eu ficava a observar o jeito que a pessoa se porta. O jeito que ela transmite Jesus. E essa semana eu fui fazer um alinhamento e balanceamento no nosso carro. E chego em uma loja que faz isso. E o dono da loja chama-se pastor. Mas não é apelido. É porque ele é pastor. Fui indicado, pedi uma indicação e alguém me indicou. Cheguei lá. Em questão de 3 minutos, já estávamos compartilhando a mesa, eu e ele. E ali ele disse-me que ele é um missionário aposentado. E quando ele falou missionário, eu me lembrei de tocar no nome da missionária que esteve aqui. Pois ele a conhece. Ele conhece de intimidade o pastor Cisino, que é um homem que foi memorável na sua vida e amor às missões. E através do pastor Cisino, que me pareceu muito íntimo com o pastor Cisino, ele conhece a missionária Márcia. E ele falou as mesmas coisas que eu achava, que eu já tinha percebido dela. Como introdução, então, falando do porquê que essa palavra nasce em nosso coração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o ex-cobrador de impostos. Capítulo 16.
Nós estamos vendo nos últimos dias uma expressão de tudo que é mal acontecendo. Nós estamos vendo nos últimos tempos a Bíblia acontecendo em 3D em nossa frente. Mas, não obstante, né, como a própria missionária disse aqui nesse altar, ela não está aqui para engrandecer as obras do mal, mas sim para louvar e agradecer a Deus o que Deus tem feito na vida dela. E nessa noite nós vamos focar nisso, porque o que Deus tem derramado do amor dele sobre as nossas vidas não está escrito, queridos. Aliás, está escrito, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O que Deus tem feito no nosso meio, o que nós temos experimentado de milagres. Talvez você pode falar, mas lá veio o pastor falar de milagre novamente. Não, nós temos visto milagres. Algumas vezes as pessoas falam assim, mas pastor, na minha vida não está acontecendo nada. Talvez na vida de um irmão ele tenha conseguido adquirir um bem, tenha acontecido algumas coisas na vida dele, e eu vejo cada dia mais a família mais viçosa, mais alegre, mais ditosa, mais bonita, e talvez você fale, pastor, na minha vida não acontece nada, mas eu quero te dizer nessa noite, que talvez o nada que não acontece na sua vida também não é nada de depressão, não é nada de enfermidade, não é nada de falência, não é nada de falta de dinheiro, não é nada de separação, não é nada de sofrimento, talvez não é nada, mas esse não é nada, é tudo que Jesus tem para você, talvez nessa época da sua vida. Essa noite, que nós possamos entender através, independente daquilo que for ministrado aqui hoje, que você abra o seu coração para tentar buscar um pouquinho mais. Eu disse um pouquinho mais, não estou dizendo que não está buscando. Buscar um pouquinho mais do entendimento, do amor que Cristo tem derramado. Agora, no último louvor, eu fui tomado por um êxtase, onde eu pude perceber o amor que Jesus está derramando nesse auditório aqui, e não é profetado o que eu estou falando. Um amor, um zelo, um gozo, um prazer de Jesus para comigo e para com você, e o desejo que Ele tem de transformações em nossas vidas. Ele nos deu essa oportunidade de vermos o que está acontecendo na África. Ele nos deu essa oportunidade de vermos o que aquela mulher faz sem dinheiro, somente com fé. Compartilhei nessa semana, porque ela não fez pregação, ela fez vários testemunhos. Foram 5 encontros de testemunhos. E eu fui simplesmente compilando as frases dela, e aquilo virou um papel que foi para a célula. E eu compartilhei no grupo. Frases dela que me chamaram a atenção, atitudes daquela mulher que me chamaram a atenção. Espera aí, pastor, você veio aqui para falar de Jesus ou falar da missionária? Aquela missionária se parece com Jesus. Você se parece com Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus a cada dia mais. As pessoas precisam ver Jesus em mim e em você. E elas estão sedentas para verem Jesus em mim e em você. Mateus capítulo 16, como eu já te disse, no verso 13, vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? 14. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e assim há quem diga que é Jeremias, um dos profetas. 15. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, repita comigo, Simão Pedro, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Até aqui. Feche os seus olhos e não a Bíblia, porque nós vamos precisar. Pai, te agradecemos mais uma vez pelo amor que está sendo transbordado nesse local. Pai, porque onde tem amor, Senhor, tem graça, tem desejo, tem abundância do Senhor, porque o Senhor é amor.
Pai, dá com que esse amor nos inunde de tal forma que sejamos lavados pela palavra que acabamos de ler. Derrama do teu poder nessas palavras que a partir de agora eu te peço que sejam vida em nossas vidas. Repreendemos todo mal, repreendemos todo pensamento que não procede do Senhor. Pai, abre o nosso coração nesse momento para recebermos a semente, a única semente capaz de trazer transformação e não somente uma melhora temporária. Essa é a tua palavra, nos purifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, que possamos sair daqui, Pai, lavados pelo regenerado Senhor, nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos? Texto muito conhecido, que já lemos, já interpretamos de várias formas, mas que nessa noite eu quero trazer algo que o Senhor falou em nosso coração através desse texto. O título dessa mensagem é A Igreja da Missão. Quantas mensagens já vimos com o tema A Missão da Igreja? Mas nessa noite, eu quero te chamar a atenção para essa frase, invertendo a ordem. A Igreja da Missão. Sim, não é a missão da igreja, é a Igreja da Missão. Nesse capítulo, Jesus escolhe um local estratégico para revelar aos discípulos como ele realizaria os planos de Deus. Na minha, na sua, na vida dos discípulos, na vida da sua igreja. O versículo 13 vai dizer, quando chegou à região de Cesareia de Filipe. Jesus, ele leva os discípulos a um local estratégico. Nessa hora nós entendemos o porquê daquelas folhas lá na Bíblia que tem mapas, escalas e setinhas para lá e setinhas para cá. Aqui nós entendemos um pouquinho da necessidade daquelas páginas na minha e na sua Bíblia. Cesareia de Filipe era um local berço de um panteísmo. Uma cidade que antes fora chamada de Panéias, consagrada ao deus Pan, um deus grego da fertilidade, metade animal e metade homem. Ali as suas prostitutas cultuavam a ele com erotismo. Tinha um local muito bonito preparado para esse Deus, uma porta que dava acesso ao templo dele. O nome dessa porta era apelidado de Porta do Inferno. Está entendendo? Já entrou na ministração? Então, Herodes, o pai, dá de presente Cesareia de Filipe, até então com o nome de Panéias, dá essa cidade de presente para o seu filho Herodes Filipe. Esse filho, muito daquele que amava favores a Roma, batiza a cidade com o nome do imperador Tibério César. Daí o nome Cesareia. Então ele quer homenagear o imperador, para puxar um pouquinho da brasa para a sardinha dele, e a si mesmo. Então eu estou colocando o nome na cidade aqui de Cesareia, em homenagem a César, de Filipe, em homenagem a mim. Então Jesus tem como pano de fundo, você imagina então Jesus observando naquela região, e ele pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Lembre-se, Jesus estava em um local de idolatria. Jesus estava em um lugar onde haviam vários deuses. E Jesus, muito oportunamente, resolve fazer essa pergunta para os seus discípulos. E o texto vai discorrer
E eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outro Elias, há quem diga que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus, que tinha intimidade com os discípulos, tá, beleza, todo mundo aí que não convive comigo fala isso, mas e vocês? E Pedro, muito iluminado, Pedro, o que mais fala, geralmente o que mais fala é o que mais erra. Eu sempre digo isso. E Pedro sai na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, bem-aventurado é tu, Pedro, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que te revelou. E agora, porque você revelou essa verdade, eu vou te dizer, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, não a pedra Pedro, sobre a pedra, revelação. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus lança a edificação, a pedra fundamental, uma das poucas, não, vou melhorar, uma das 2 vezes somente que Jesus fala igreja no Novo Testamento. Jesus usa o termo igreja no Novo Testamento apenas 2 vezes. Agora, quando ele fala nesse versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e no capítulo 18 também vai falar, quando uma pessoa peca, você apresenta aos maiorais da igreja. Somente 2 vezes Jesus usa o termo igreja no Novo Testamento. Mas em compensação, o termo salvação, o termo reino de Deus, ele cita inúmeras vezes que eu nem pesquisei. Mas eu citei esse fato e no final você vai entender por quê. Então, Jesus ele escolhe um lugar egocêntrico, onde o homem e deuses eram idolatrados, para apontar um local teocêntrico. Eu vou repetir. Ele escolhe um lugar onde o homem adorava ele, aquele tetrarca chamado Filipe, que consagrou e quis alegrar um imperador chamado Tibério César. Ele escolhe para falar uma frase conhecidíssima por nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu te pergunto, é a igreja que teme o inferno ou é o inferno que tem que ter medo da igreja? As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, ou seja, a igreja tem autoridade do seu Senhor e Criador e Fundador e Rei, Jesus Cristo, para adentrar ao inferno. Ali, um local, leia-se, de idolatria. Entenda-se por mundo. Então nós vamos começando a desenrolar esse rolo santo. Nesse texto, no seu versículo 18, que é o que eu acabei de falar, diz que sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. O termo igreja, no seu original aqui, ele aponta para a palavra grega eclésia. Essa palavra, ela traduzida quer dizer reunião de cidadãos chamado para fora de seus lares. Igreja quer dizer simplesmente chamados para fora. Então, já aberto o nosso entendimento a respeito do texto, eu gostaria de compartilhar algo com você. Por isso, o nome da mensagem é A Igreja da Missão. Eu quero dizer para você, nessa noite, relembrar, na realidade, para mim e para você, Deus, ele não deu uma missão para a igreja. Às vezes nós usamos essa frase por força de expressão. Deus deu uma missão para a igreja. Deus deu uma missão para você. Deus deu uma missão para a igreja. Deus não deu uma missão para a igreja. Eu quero te dizer nessa noite que Deus deu uma igreja para a missão.
Esse local onde eu e você está aqui é apenas o modo de Deus dar continuidade e estabelecer a missão que Ele deu a mim e a você. Deus não deu uma missão para a igreja. Deus deu uma igreja para a missão. E qual é a missão, Emerson? Mateus 28:19 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a missão. Para que cumpríssemos essa missão, Ele nos entregou a eclésia, a congregação, a assembleia. Os chamados para fora, saia do seu lar e venha para a eclésia, porque o termo original é esse. Então não existe uma igreja, congregação lá na sua casa. Você sozinho não é igreja, eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou templo, você sozinho é templo. E Jesus, que não é bobo nem nada, ele usa então esse termo para que nós pudéssemos nos reunir. O ide de Jesus não foi uma simples sugestão. A palavra ide é um verbo que está no imperativo. É um mandamento dele. Ele mandou eu e você irmos. Pensa comigo. Se a igreja não é a atividade fim de Jesus, a atividade fim de Jesus é o ide, é ganhar vida, a igreja, nós precisamos entender que ela é a atividade meio. Ela é o meio para o qual nós vamos conseguir tirar as pessoas das casas delas, eclésia, e vir para o templo. Sabe por que às vezes o meu evangelismo e o seu evangelismo não funciona? Porque nós chamamos as pessoas para a igreja. E de igreja, o mundo está cheio. Pastor, você vai pegar contra a igreja? Não, eu estou falando que às vezes nós somos mal marqueteiros. Primeira coisa que os colegas e os parentes falam: lá vem essa fulano me chamar para ir para a igreja. Lá vem essa história de igreja de novo. Ih, você vai falar de igreja, vai falar que Deus quer meu 10%, que não sei o que lá. Né? Não, Deus não quer o seu 10%, não. Deus, Ele quer o seu 100%. Não foi só 10% dele na cruz? Então, quando nós entendemos que a igreja não é a atividade fim minha e sua, a minha atividade fim e a sua atividade fim é o ide, nós percebemos que às vezes nós estamos trabalhando errado. Lembre-se que esse compartilhar, ele nasce da visita da irmã da África aqui. Ela disse várias vezes que ela vai de manhã cedo e pergunta para o Espírito Santo: quem eu vou visitar hoje? Quando ela falou isso, eu fiquei pensando, que verdade. Talvez para mim e para você nós poderíamos acordar amanhã e dizer: quem eu vou abençoar hoje? Quem eu vou mandar uma mãozinha assim, lá no meu horário de almoço, e vou dizer assim: eu estou orando por você, meu cunhado. Mas não. Aí quando tem festividade na igreja, quando sei o que lá, nós chamamos as pessoas para a igreja. E o povo já tem ranço de igreja. Afinal de contas, o que mais está cheio hoje é de boteco que fala aleluia e que está fazendo um monte de atrocidade com o evangelho. Isso está fazendo com que as pessoas fiquem com medo de igreja.
Fique receosos com pastores. Mas louvado seja Deus, que colocou a mim e a você em uma casa de oração onde o evangelho verdadeiro é pregado. Você pode dizer amém por isso? Me ajude, por favor. Atos, capítulo 10, pode abrir. Tem um exemplo de um cristão verdadeiro que a sua vida cristã nasce em um local onde não tinha igreja. Atos, capítulo 10, no verso 1, diz assim: havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. 6. Ele está hospedado com Simão, curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Assim que o anjo que lhe falara se retirou, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso, dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, enviou a Jope. Olhe para cá. Capítulo 10, verso 1, vai dizer que em Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Jesus se apresenta e faz aquela pergunta para os discípulos em qual cidade? Cesareia de Filipe. Agora, em outra Cesareia, porque tinham duas, uma do lado de cima de Jerusalém, outra abaixo, perto do mar Mediterrâneo. Uma era Cesareia de Filipe, a outra era a Cesareia Marítima. Uma famosa por seu deus Pan, a outra famosa por ser uma cidade projetada para ser o centro do império. Duas Cesareias, duas épocas diferentes de fundação, mas as duas com o nome em homenagem a César. Na Bíblia nada acontece por acaso. A cidade de mesmo nome. Você sabe quantos anos havia se passado depois do Pentecostes? Atos capítulo 10. Jesus, em Mateus 28, diz: ide pelo mundo, pregai o evangelho. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce a todos os 120 que estavam ali, e a ordem foi para espalhar o evangelho pelo mundo. Foi necessário um intervalo de 10 anos. Olhe para cá. Atos capítulo 10 acontece 10 anos aproximadamente depois da descida do Pentecostes. 10 anos depois de Jesus perguntar para os discípulos quem ele era, e Pedro dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus dizer que iria
inaugurar a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, 10 anos depois acontece essa visão de um homem gentio, centurião, trabalhava para Roma, era um homem de posses, um homem que tinha sobre ele autoridade sobre 100 soldados romanos. Ele não era pouca coisa, só que a Bíblia diz que ele era temente a Deus, dava esmolas, ajudava os pobres. E ele procurava, segundo a tradição, eu fui pesquisar, a base da oração dele era para que Deus se revelasse a ele, da forma correta como deveria, então, servi-lo. E o anjo diz, a sua oração foi ouvida, a sua esmola, a ajuda que você dava aos pobres, eu recebi aqui do céu. Deus usou o anjo para dizer isso para ele. Ou seja, um homem que antes da chegada da igreja já tinha entendido o que era o evangelho do reino de Deus. São muitos versículos, mas o desenrolar dessa história é que Pedro está na casa dele orando, na casa de Simão, curtidor, em oração. Ele tem aquela visão de 4 seres segurando um lençol, cada um na ponta, cada ponta do lençol. E naquele lençol tinha vários animais de todo tipo, espécie, que há na terra. Considerado por Pedro um animal imundo, pelo judaísmo. E Pedro estava com fome e a voz daquela visão aparece por 3 vezes e diz para Pedro, pega, mata e come. E Pedro diz, de maneira alguma eu irei comer algum animal imundo. E a voz veio por 3 vezes. Quando acontece a 3ª vez, chega aqueles homens que o centurião tinha mandado viajar até onde Pedro estava. E eles contam a história e Pedro entende que aquela visão fazia parte do que o centurião também tinha recebido como revelação do anjo. Então Pedro vai e apresenta-se ao centurião, e o centurião conta toda a história para Pedro, e Pedro entende que a visão que Pedro teve fazia parte, era complemento da visão do centurião, e a Bíblia diz que Pedro começa a apresentar Jesus para um gentio. Logo Pedro, judeu de tradição, que não queria tocar em nada imundo, e ele entendeu que simplesmente aqueles animais era que Deus queria dizer que o evangelho deveria chegar não somente aos judeus, mas aos gentios. E a Bíblia vai relatar no todo o capítulo 10 que, enquanto Pedro apresentava Jesus desde o seu nascimento até a crucificação, a descida do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que imediatamente, 10:44, pode abrir aí, 10:44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos, porque, olhe para cá, na casa do centurião tinha um monte de gente esperando Pedro chegar. Pedro vai chegar, e faz parte da visão que eu tive. Quando Pedro chega na casa, a Bíblia vai dizer, alguns versículos anteriores aí, que a casa de Cornélio estava cheia de gente. Repita comigo, célula. Célula. Não tinha igreja, mas já tinha uma célula. Da mesma forma que a missionária falou que começa o trabalho lá. Ela olhou para mim e para Cristo e falou, vocês trabalham com célula, pastor Josmar falou. Eu falei, ela falou, ele me falou que vocês trabalham com célula e discipulado. Eu disse, já faz alguns anos. Ela, que bom que vocês trouxeram para cá. Eu tenho célula na minha casa e eu faço discipulado. Versículo 44, e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqueles crentes judeus que viram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios. Enquanto os ouviram, se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso, exclamou Pedro,
Será possível que alguém ainda recuse água que impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo, 48. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. O que começou a acontecer depois disso? Eclésia. Gentios tendo acesso ao Evangelho. E Jesus vai, no seu discurso, dizer: agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, onde você quer chegar com essa palavra? Eu quero dizer que se Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de pessoas, eu não posso fazer acepção de pessoas. Você não pode fazer acepção de pessoas. Porque quando você está em um lugar, quando você está em um supermercado, quando você está no caixa da casa lotérica, quando você está em algum lugar e o Espírito Santo fica soprando no seu coração: fala de mim para essa pessoa, fala de mim para essa pessoa, chama essa pessoa para uma célula, fala isso para essa pessoa. Você e eu estamos fazendo acepção de pessoas. Pastor, dura palavra é essa? Não, isso é igreja, isso é ide. Isso é uma palavra que tende a nos tirar da zona de conforto. A zona de conforto é o meu banco, é o seu banco, é o meu lugar, sempre o mesmo lugar, todos os domingos, o mesmo lugar na igreja. Quando eu cheguei aqui, sentei aqui, aí o pastor Josmar falou: não, seu lugar vai ser ali. Você sentou no lugar de outros irmãos. E deu risada. Estou brincando. Mas é assim. Aqui nós temos a oração das 6:30 da manhã. Cada irmão que vem aqui tem o seu lugar. Eu acho fantástico isso. Porque já é o nosso lugarzinho. Você chega ali e já te cabe, parece. Parece que o Espírito... Parece não, o Espírito Santo já está esperando você ali. E cada um tem o seu lugar aqui às 6:30 da manhã, assim como a oração da sexta-feira. E eu creio que na oração das irmãs da intercessão também. Cada um tem o seu jeito e tem o seu lugar. Amém por isso. Mas igreja não é só isso. Igreja não é o nosso lugar de conforto. Igreja é o local que tem que nos incomodar. Igreja é o local onde não pode estar muito aconchegante. Tem alguém aí? Você ainda me ama? Eu e você somos chamados para fora das nossas casas para cumprir o ID, porque eu e você somos igreja. E se igreja é chamado fora da sua casa, Deus já te tirou da sua casa para você cumprir o ID. Você cumpre o ID toda hora. Você cumpre o ID quando você vai abastecer o seu carro e eu faço questão de descer e ficar conversando com o frentista. E ali você dá um sorriso, ali você dá um bom dia para ele, ele fala: essa pessoa é diferenciada. Porque eu tenho um amigo que era frentista e ele falou: o povo mal educado é o tal do crente, rapaz. E tem uns que não sabem que eu sou da mesma igreja. Era uma igreja de 4.000 membros, né? Então tem alguns que não sabem que eu sou de lá e vêm abastecer comigo aqui, são petulantes. Eu falei: misericórdia, meu São Jesus dos crentes. Nós estamos cumprindo o ID quando nós damos um belo do bom dia para o frentista de manhã. Naquele frio danado, aquele lugar descampado. Nós damos bom dia para um açougueiro que vai nos atender, para o garçom que vai nos atender. Ali nós estamos cumprindo o ID. Sabe por quê? Porque você é igreja. Se você é igreja, você é eclésia. Se você é eclésia, você é chamado para fora da sua casa. Jesus já nos chamou. O que nós precisamos entender é que nós fomos chamados para ser corpo de Cristo na terra. É muito fácil nos confundir na multidão aqui. Ah, quem vai? Eu posso perguntar aqui, quem vai a partir de amanhã começar a evangelizar um pouco mais, começar a pensar em chamar as pessoas, não para uma igreja, mas chamar para Jesus Cristo? Aí eu pergunto aqui para você, naquela expressão aqui, quem vai? Você fala nós. Aí eu vou falar, nós é muita gente. Porque quando nós falamos nós terceirizamos.
Porque a partir do momento que está no nós estamos escondidos no meio da multidão. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 4. Todos acharam? Amém? Antes de lermos, quero que você olhe para cá. Tem uma história, é uma ilustração, e que cabe nessa noite. Conta-se que tinha uma cidade, famosa por suas plantações de uva. O clima, a localização, o solo, tudo contribuía para que aquela terra fosse a terra que desse as melhores uvas. Consequentemente, essa terra que produzia as melhores uvas também produzia o melhor suco de uva. Então o prefeito dessa pequena cidadezinha, um vilarejo, tem uma ideia. Vamos fazer a festa da uva. Legal. E ele então, juntamente com as comidas típicas, tudo aquilo que você já imagina de uma festa temática, o prefeito teve uma ideia que foi magnífica. Colocou um tonel vazio no meio da praça, coreto, banda, algodão doce, pipoca, palhaço, comidas típicas, muita uva, e colocou um tonel vazio e deu a seguinte ordem para a cidade. Todas as famílias que produzem o seu suco de uva, que por característica da nossa terra é o melhor suco de uva, vai pegar uma amostra do seu suco de uva e vai despejar nesse tonel em praça pública. Se cada um produz o seu melhor, vão se juntar o melhor de um com o melhor do outro, com o melhor de outra família, com o melhor de outra família. Então nós reuniremos o melhor suco de uva que existe no mundo, de acordo com as pesquisas e de acordo com a nossa uva. Que ideia linda! Porque se cada um já produzia o seu melhor, imagina juntar o melhor de cada um. Então começou a festa. E marcou então o horário que iria abrir e colocar na jarra aquele que seria o melhor dos melhores do suco de uva. Então as famílias iam chegando na festa. Cada uma chegava, as mulheres com aquele chapéu bonito, as crianças todas emperiquitadinhas e tal. E chegava e cada um abria o tonel, olhava para um lado, olhava para o outro e despejava. E saía. Aí chegava o outro, via que o outro estava olhando e todo mundo ficava observando. Ah lá, chegou o fulano de tal, ele produz um suco bom. Aí, vamos ver. Aí ele chegava com a sua vasilha, abria a tampa do tonel e despejava. E todo mundo que chegava ia fazendo a mesma coisa, o dia todo. Quando chegou no meio da tarde, vamos para o ápice da festa. Que é o quê? A degustação. E o prefeito vai, e a banda toca, e a marchinha, e não sei mais o que lá, não sei mais o que lá. Então, o prefeito pega a sua taça, vai ali na torneira, e abre, e rufou os tambores. E qual foi a surpresa? Saiu água. Vou aproveitar e tomar a minha, pensando que é suco de uva. Saiu água. Todos trouxeram água. Moral da história. Um falou para a esposa,
fulano, nosso vizinho aqui, vai levar um suco que é puríssimo. Por que a gente precisa levar o nosso? Vamos levar água, que daí mistura com o dele, todo mundo leva suco, a gente leva água, a água mistura com suco, ninguém vai ver quem levou água, e todo mundo vai tomar, e o suco vai ficar bom, porque, afinal de contas, eu sei que o irmão produz bem. Por que eu vou me engajar nas coisas da igreja, sendo que tem um pessoal lá que toca muito, que canta muito, tal? Afinal de contas, se eu nem for no negócio do louvor, ninguém vai sentir a minha falta. Por que eu vou na célula, sendo que vai fulano, vai ciclano, vive com pastor, tal, e aí tem dia que não tem ninguém na célula? Porque todo mundo pensou que todo mundo ia. Não, mas vai ter 5 ministrações aqui com a missionária? Como? Vai fulano, vai ciclano, o outro gosta de missão, tal. Eu não vou, tal. Aí foi eu, o irmão Marcelo e a irmã Hilda e a Cris na van. Porque, de repente, foi igual o suco. Olha o grilo. Romanos 12:4 diz assim: pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere generosamente. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdias, que se realize com alegria. Olhe para cá. O corpo deve andar em unidade, apesar da diversidade. Todos nós aqui somos importantes para Jesus. Ele morreu, não foi pelo pastor, não foi pelo ministério de louvor, não foi pelo missionário, não foi pelo ministério infantil. Ele morreu por todos nós, quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5. Se ele morreu por nós enquanto éramos pecadores, muito mais agora que somos chamados seus filhos. Porventura ele vai nos deixar na pista? Tradução minha. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós. Ele tem um zelo por cada um de nós. Ele quer fazer algo diferente em cada um de nós, apesar da diversidade. Alguns que não são bons com música serão bons no servir. Outros que não conseguem servir serão bons no fazer escondido ali. Outros que não querem aparecer serão interessantes nos bastidores. Quem não gosta de bastidor, vai fazer o curso e vai se apresentar e vai aparecer lá na frente. Nós precisamos ter unidade, apesar da diversidade. Deus nos fez. Continuando, indo para o final. Escutei alguém falar, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29. Abre aí. Primeiros Coríntios 12, 29. Acaso, pode olhar aqui, para a gente ir para o final. Acaso são todos apóstolos? Ponto de interrogação. São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Continua. Todos têm o dom de curar? Todos falam em língua? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. E eu gosto do versículo do capítulo 14, o último versículo. Procurai com zelo os melhores dons e achareis um caminho ainda mais excelente. O título desse tópico eu coloquei aqui nas minhas anotações.
Cada um na sua e Jesus em todos. Nem todos são apóstolos, nem todos profetizam, nem todos têm o dom de cura, nem todos são ministros, mas Jesus está em todos. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que nós pudéssemos nos sentirmos úteis na face da terra. Essa palavra que ela não tem objetivo de baixar o ânimo de ninguém. Pelo contrário, o objetivo do compartilhar nessa noite é algo que me incomodou, no sentido bom da palavra. É nos lembrar que Cristo já morreu por nós, distribuiu dons aos homens e Ele coopera com a sua igreja. Ele coopera. Queridos, a missionária Márcia, para cumprir o ID de Jesus, ela precisou atravessar alguns continentes. Talvez, olhando aqueles vídeos aqui, vendo aqueles casamento comunitário, aqueles batismos, aquelas situações todas, você pensa, olha como é legal fazer missão. Olha, eu me vi lá na África, eu me vi um missionário. Sabia que está mais fácil para mim e para você? A dela, a missão dela, o centro da vontade de Deus para ela é atravessar alguns continentes. Talvez para mim e para você. E eu estou pregando para mim. Talvez o centro da vontade de Deus para mim e para você é atravessar a rua. E já seria o centro da vontade de Deus. Talvez o centro da vontade de Deus, para mim e para você, é fazer uma ligação de vídeo via WhatsApp, após ligar para uma pessoa. Quantas vezes eu repito isso aqui? Porque essa tem sido a minha vida. Para fazermos a vontade de Jesus, estarmos no centro da vontade dele, talvez não precisamos ir muito longe. Talvez é entrarmos em uma aliança com o nosso cônjuge e dizer, a partir de hoje, vamos intensificar nossas orações pelo fulano, pelo cicrano ou pela causa tal. Talvez esse seja o centro da vontade de Deus. Independente daquilo que você é bom ou não. Porque não tem ninguém bom. Verdadeiramente bom é somente Deus. Salmo 73. Bom só tem um. E hoje, antes de subir ali, como eu disse, inundado de amor. Inundado pela glória do seu Jesus e do meu Jesus, eu consegui entender um pouquinho do que Deus tem para nós. O Senhor está te chamando para fora da sua casa hoje. Eu quero chamar o ministério de altar para me ajudar. O Senhor está te chamando para fora da sua casa hoje. Ele está querendo te tirar, talvez, de um local que está um pouco confortável. Jesus, ele disse, meu Pai, desde a fundação da eternidade, continua a trabalhar. Por isso eu trabalho. Jesus trabalha. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu e você fomos chamados para a seara do Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que todo mundo aqui vai ser pastor, vai ser apóstolo? Negativo. Nem todos serão empresários, nem todos serão apóstolos, nem todos profetizam, nem todos são pastores. Mas acontece que em todos tem um pequeno Cristo. A minha oração nessa noite é para que nós possamos esquecer um pouco do nós.
Oi? Aleluia! Obrigado. Continuando na linha de raciocínio. Nunca foi sobre religião. Nunca foi sobre igreja. Foi sobre Jesus. Foi sobre cruz. Foi sobre amor. Obrigado. Nunca foi sobre chamar uma pessoa para uma religião. Foi sobre ser corpo de Cristo. Se você continuar a sua leitura nesses textos finais que eu passei aqui, já estamos caminhando para o final. Primeiros Coríntios 12:15. Se porventura o pé disser eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ela deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos forem um só corpo, um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Pastor, mas parece que a igreja não é tão importante? Pelo contrário, irmão e irmã. A eclésia, que é a reunião dos chamados para fora, é importantíssima. Talvez você começou a vir a uma oração, uma reunião de oração, e aquela reunião de oração ela foi caindo numa mesmice, até que um dia você decidiu que você ia, não vou mais, eu vou orar em casa. E aí você ora em casa no mesmo horário que a igreja está orando aqui enquanto eclésia. Aí da outra vez você também falou, não vou continuar em casa. E aí nós já sabemos o que vai dar isso. Aí eu passo a orar um pouco menos em casa. Aí lá na minha casa eu começo a pedir respostas de oração. Deus pode te dar uma resposta de oração. Pode vir um anjo como veio para Cornélio. Pode uma palavra da Bíblia saltar para você, e isso pode acontecer, e acontece. Mas quando nós estamos reunidos como igreja, é bem verdade que às vezes você vai chegar aqui para uma reunião de oração ou para um culto, e você terá tido o seu tempo de oração ali na sua casa,
e de repente na portaria ali, o casal abençoado que fica ali, o irmão abençoado que fica ali, olha para você, e o Espírito Santo toca ele, e ele pode liberar ali uma resposta para a sua oração. Ou então você vem na reunião de oração, se ajoelha aqui, e quando chega ao final, onde todos oram juntos, o pastor Josmar vai pedir para alguém aleatório terminar a reunião de oração, e aquela reunião de oração está sendo terminada, e quem ora aleatoriamente acaba orando todas as respostas da oração que você acabou de fazer, ou que você vem procurando respostas. É por isso que a igreja é atividade meio. É por isso que a eclésia que Jesus falou é para nós nos reunirmos enquanto corpo. De forma que se um membro do corpo se machuca, alguém já perdeu uma unha? Toda hora você lembra. Aí aquela dor vai lá, todo o corpo sofre. E se ela infeccionar muito, vai te dar uma íngua. Você vai ficar com uma íngua, doendo uma perna por causa de uma dor em outro lugar. É porque se um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre. É o dia que você vai chegar no culto dizendo: irmão, eu não vou falar o que é, mas só vou dizer, ore por mim. Você pode falar o que é? Não, eu só estou triste, preciso que ore por mim. Aí eu vou orar, você vai orar por essa pessoa. Ali eu já vou me compadecer dessa pessoa. Porque se um sofre, todo o corpo sofre. Mas também se um membro desse corpo se alegrou, saiu à minha casa, a Caixa aprovou o financiamento, está tudo beleza, vamos orar no final dessa reunião, vamos agradecer a Deus, porque Deus confirmou o milagre, o irmão está na casa própria dele, todo o corpo se alegra. Nasceu o filho, ou o filho deu alta, todo o corpo se alegra. A igreja é a atividade meio do ID. Foi para isso que Deus nos chamou.